Isso é verde. Isso é vermelho. E isso é azul. Mas como você pode saber que o que você está vendo como azul é exatamente a mesma coisa que eu vejo como azul? Nós nomeamos as cores para nos dar uma maneira de nos comunicarmos e referenciá-las, mas na realidade não há como saber se o que você vê é o mesmo que outra pessoa vê. Mesmo com os pequenos passos e os grandes avanços que fizemos como espécie, ainda há muito a aprender sobre a Terra, a vida e a condição humana. Ainda há tudo o que não sabemos. Em 26 de fevereiro de 2015, uma imagem de um vestido dividiu a internet. Enquanto alguns viam como dourado e branco, outros o viam como azul e preto. Desde então, houve várias repetições do mesmo experimento, usando o mesmo sentido, nesse caso a visão, ou até mesmo outros sentidos, como a audição, no famoso debate Yanni ou Laurel. Esses experimentos nos lembram que não há como sabermos se você e eu percebemos as mesmas coisas. O que eu chamo de vermelho pode ser o que você chama de azul. E pode haver alguém por aí que vê seres humanos com dentes roxos, mas simplesmente se refere a eles como brancos. 71% da superfície da Terra é coberta por água. Os seres humanos são compostos por cerca de 60% de água, as batatas 80%, as melancias 93% e os pepinos 95%. É muito claro que a água é essencial para a vida na Terra. Mas, na verdade, não sabemos muito sobre a água, nem mesmo sobre os oceanos. De fato, exploramos apenas de 5 a 10% dos oceanos da Terra. O resto, bem, quem sabe o que é lá embaixo? É ainda mais assustador quando você percebe que peixes como o peixe-bolha e o peixe de olhos esbugalhados pertencem a essa pequena porcentagem de coisas que descobrimos. Quanto mais aprofundamos, mais coisas estranhas parecem surgir. O que há no fundo do oceano? Em grande parte, simplesmente não sabemos. Mas, de volta à superfície, países que são cercados por água usam algo chamado linhas costeiras para marcar seu território. A costa é a terra ao longo do mar e a fronteira entre a costa e o mar é conhecida como linha costeira ou litoral. Então, qual é o comprimento da linha costeira dos Estados Unidos ou de qualquer outro litoral do mundo? A resposta é, bem, nós realmente não sabemos. As linhas costeiras constantemente curvam e avançam. Mesmo as menores curvas em relação a uma linha reta podem adicionar distância, e ao longo do tempo, essas pequenas distâncias se acumulam. Algumas dessas características são enormes, como baías, enquanto outras são minúsculas. Medir cada pequena fenda não é realmente eficiente, então os topógrafos cortam atalhos e endireitam bordas irregulares em linhas facilmente gerenciáveis. Se você fizer uma rápida busca no Google sobre a medida de qualquer linha costeira, encontrará muitas respostas diferentes. Todas elas cortam atalhos apenas de maneiras diferentes. A humanidade como espécie, fizemos bem para nós mesmos. Quando pressionados, inventamos algo para nos ajudar. Fizemos roupas quando o clima estava severo, abrigos para nos proteger da vida selvagem, descansar e recuperar, armas para caçar comida, dinheiro para substituir a troca direta. Mas e o fogo? O fogo foi uma descoberta ou uma invenção? E a música? A música foi descrita por cientistas como uma invenção relativamente recente dos seres humanos. Acredita-se que a música tenha ajudado nossos ancestrais a reunir uma comunidade coesa. Mas os seres humanos realmente inventaram a música? Ou apenas descobrimos que certos sons soam bem com outros sons? Os pássaros cantam, as baleias cantam, até mesmo as rãs têm um bonito barítono às vezes. Então, podemos realmente dizer que o homem inventou a música? Se fizemos, qual é a verdadeira definição de música? Acho que nunca saberemos. Na lista das maiores invenções do homem estão as ferramentas. Na verdade, por muito tempo, os cientistas tinham certeza de que isso é basicamente o que nos tornou humanos. Éramos os únicos animais que, através do uso de uma grande variedade de ferramentas, fomos capazes de expandir e crescer rapidamente. Exceto que não somos os únicos que usam ferramentas. De fato, muitos animais, principalmente primatas, usam ferramentas por todos os tipos de razões. Um estudo de Jane Goodall sobre os chimpanzés africanos mudaria a definição de homem para sempre. Na pesquisa, foi descoberto que esses chimpanzés usavam ferramentas para coletar alimentos, escovar os dentes e muito mais. Então, em resposta, isso significa que devemos agora redefinir o homem ou redefinir a ferramenta? Eles usam ferramentas para exatamente as mesmas coisas que nós. Aceitamos os chimpanzés como humanos? Bem, é claro que não. Isso levanta a questão:
Se o uso de ferramentas não faz isso, então o que nos torna humanos? Na mesma pesquisa, também foi descoberto que os chimpanzés tinham personalidades individuais e eram capazes de pensamento racional, como emoções e tristeza. Eles dão tapinha nas costas, abraços, beijos e até brincam uns com os outros apenas por diversão. Eles desenvolveram laços afetuosos com membros da família e com outros membros da comunidade, e alguns desses laços duraram por mais de 50 anos. Se as emoções, o pensamento racional e as ações afetuosas não fazem isso, então o que nos torna humanos? No passado, pensava-se que os humanos eram os únicos animais autoconscientes. No entanto, nos últimos 30 anos, extensas pesquisas comprovaram que muitos outros animais também são autoconscientes. De fato, em 2012, um grupo de neurocientistas criou a Declaração de Cambridge sobre a Consciência, que afirma que os humanos não são os únicos em possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e pássaros, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurais. Se a consciência, a senciência, a vigília e a capacidade de sentir e experimentar não fazem isso, então o que nos torna humanos? Na verdade, simplesmente não sabemos. Tudo o que sabemos é que um dia não éramos, hoje somos e um dia não seremos mais. Não sabemos o que aconteceu antes de nascermos, nem o que acontecerá depois que morrermos. Se uma pessoa morre e volta à vida, é chamada de experiência de quase-morte, porque vemos a morte como uma finalidade. Mas e se não for? E se uma das crenças das muitas religiões da humanidade for verdadeira? Até a própria Terra pode ser muito estranha, e às vezes você vê formações que não fazem sentido, como quem construiu Stonehenge e por quê? O mesmo acontece com as pirâmides. Algumas pessoas pensam que os deuses do Egito fizeram as pirâmides. Outros estão convencidos de que foram feitas por esforço humano. Mas, na realidade, simplesmente não sabemos. A mente humana é tudo. Todas as maiores invenções, teorias e descobertas do homem vieram da mente humana. Primeiro concebemos uma ideia em nossa mente antes de podermos criá-la no mundo real. Mas talvez ainda não saibamos ou entendamos exatamente quão poderosa a mente pode ser. O efeito placebo nos dá uma visão disso. No caso do efeito placebo, basicamente, os médicos parecem dar um tratamento ao paciente, mas na realidade não dão. No entanto, esse tratamento falso é registrado no cérebro, percebido como real e inicia o processo de cura. Basicamente, a mente cura o corpo porque acredita que o corpo está recebendo tratamento, mesmo que não esteja. Em pesquisas sobre neurociência social, cognitiva e afetiva, foi descoberto que a autoafirmação ajuda a manter uma visão positiva de si mesmo e ajuda a restaurar sua autoconfiança e autoestima. Simplesmente dizendo coisas boas para si mesmo, é realmente possível que sua mente convença seu cérebro e corpo de que você é essas coisas. E essas são apenas algumas das coisas que sabemos que a mente é capaz de fazer. Pense em tudo o que não sabemos. Existem muitas coisas que sabemos sobre os animais. Os cachorros são doces e carinhosos. Os gatos podem ter uma atitude. O leão é aparentemente o rei da selva, mesmo que viva na selva. Nem tudo faz sentido e realmente não sabemos tanto quanto pensamos que sabemos. Ir para o espaço é uma das maiores conquistas do homem. No entanto, o que a exploração espacial nos mostrou claramente é o quão pequenos somos no grande esquema das coisas. Existem pelo menos 2.500 outros sistemas solares que foram descobertos, mas esse número pode chegar a dezenas de bilhões. Não podemos ter certeza. Isso é apenas em nossa galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias que estão lá fora no universo. Uma pergunta muito fundamental para a natureza é, afinal, do que exatamente é feito o universo? E por que há coisas nele para começar? Sabemos que toda a matéria é composta de átomos indivisíveis, mas por quê? Por que os átomos existem e de onde vêm? Quando morremos, o que exatamente esses átomos se tornam? Tudo mais? Nesse ponto, você já me ouviu falar por alguns minutos. O tempo é persistente. Para tudo com massa, o tempo nunca para. Todos sabemos que ontem está no passado, hoje é o presente e amanhã é o futuro. Mas o que exatamente é o tempo e de onde ele vem? Ainda mais confuso, os humanos descobriram ou inventaram o tempo? Existem tantas coisas sobre o mundo que simplesmente não sabemos e enquanto algumas são perguntas profundas como discutimos, outras são mais, triviais. Enquanto assistia ao vídeo dessa pessoa bocejando, você também provavelmente bocejou. Então, o que é ainda mais importante? Por que o bocejo é contagioso? Quando estamos felizes, rimos. Quando estamos tristes, choramos. Mas por quê?
Por muito tempo acreditou-se que o riso era uma ferramenta social para mostrar aos outros que estamos desfrutando do que está acontecendo no momento. Era uma ferramenta usada para ajudar a aumentar a conectividade das sociedades. Mas, se fosse o caso, o riso deveria ser exclusivo de nós humanos, ou pelo menos dos primatas, mas não é. Outros animais sociais, como golfinhos e até ratos, riem. Então, por que rimos? E também, por que choramos? É como se o choro tivesse poderes emocionais de cura. Chorar ativa nosso sistema nervoso parasimpático e ajuda a devolver nossos corpos a um estado normal e totalmente funcional. É uma coisa boa para o seu corpo. Então, por que associamos o choro a coisas tão tristes? Muitas vezes choramos depois que algo ruim aconteceu, não realmente enquanto está acontecendo. Seria um processo evolutivo desenvolvido exclusivamente para que nossos cérebros processem coisas emocionalmente dolorosas? Mas, novamente, choramos por motivos felizes também. Então, esqueça tudo que acabei de dizer, eu não sei. Por que algumas pessoas são destras e outras canhotas? Por que nem todos são ambidestros? O que faria muito mais sentido. Podemos ter teorias para muitas coisas, mas elas continuam sendo apenas isso, teorias. Na realidade, provar teorias como fatos da natureza é muito mais difícil do que se imagina. Muitas teorias científicas são superadas com o tempo, consideradas obsoletas ou simplesmente erradas. Costumávamos pensar que a Terra era o centro do universo, até que um dia percebemos que não era. Será? Há uma teoria de que até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial os alemães tentaram avançar sobre a impressão de que a Terra era oca. Portanto, é muito possível que quase tudo que sabemos sobre o mundo agora esteja errado. Sinceramente, provavelmente está. Simplesmente não sabemos sobre tudo. E está tudo bem. Tudo o que podemos fazer é continuar fazendo perguntas e continuar aprendendo sobre o mundo ao nosso redor, tentando descobrir cada um de seus mistérios, uma pedra de cada vez, esperando responder à pergunta mais importante de todas: o que realmente significa existência? Minha opinião pessoal, só há uma resposta, e ela já foi revelada. Está em um livro antigo, porém poderoso e sempre atual. Procure por você mesmo.